Aqui é uma figura representativa, tá? Para que a gente possa entender melhor. Então, aqui eu tenho um anticorpo, né? Biespecífico. Então, um lado, né, um braço do anticorpo vai se ligar a um receptor específico e o outro braço a outro receptor específico, tá? Então, aqui eu tenho um anti-EpCAM e um anti-CD3, tá? Então, esse anticorpo, ele vai conseguir agir em dois receptores diferentes. Então, aqui eu tenho um vai se ligar ao tumor e o outro à célula T, né? Ao nosso linfócito T de defesa, tá? Então, o receptor, no caso aqui do receptor de EpCAM, ele vai causar uma morte, né? Imunomediada, tá? E o que tá ligado ao célula T vai sinalizar e vai fazer uma citotoxicidade direcionada, né? E vai atuar, vai fazer com que o sistema imunológico atue para destruir a célula tumoral. Corpo IgG1 biespecífico, totalmente humano, direcionado para o EGFR e para o MET, tá? Com atividade mediada por células imunitárias e tem como alvo as células tumorais com mutação de inserção no exon 20 do EGFR. O amivantamab vai se ligar aos domínios extracelulares do EGFR e do MET, vai bloquear as vias de sinalização, impedindo a ligação, né, dos ligantes e promover a degradação do EGFR e do MET. Assim, eu vou impedir a proliferação celular e a progressão do tumor. Né? A gente sabe que a presença de EGFR e MET na superfície das células tumorais também permite reconhecer essas células para destruição pelas células efetoras, como as natural killer e macrófagos, através da citotoxicidade celular dependente do anticorpo, né, o ADCC, e por mecanismos de fagocitose. Tá? A indicação, o amivantamab, ele está indicado, né, para o tratamento de células, né, de câncer de pulmão, não pequenas células avançado, com mutações de exceção no exon 20 do receptor de crescimento epidérmico, após falha da terapia à base de platina. Débora, somente em monoterapia? Não, na verdade existem alguns estudos já que mostram que o amivantamab pode ser associado à quimioterapia, né? Como por exemplo, o esquema de pemetrexed mais carboplatina mais amivantamab, tá? Então, aqui só demonstrando, né, a ação do amivantamab, a gente tem dois tipos de mecanismo de ação. Né, que vai se ligar ao EGFR e o outro vai se ligar ao MET, né, que são dois receptores expressos pelo tumor. Vai acontecer, né, que eu vou, com essa ligação do MET e do EGFR, a sinalização, né, para que a célula tumoral não seja atacada, ela vai ser interrompida, então o sistema imunológico vai passar a enxergar a célula tumoral e atacar, tá? Ou pela fagocitose, tá? Aí fagocita, lisa, né, o anticorpo e ele começa a reconhecer e as células natural killer vão lá e matam a célula do tumor, tá? Ou pelas citotoxicidade dependente de anticorpo, tá? Que também vai sinalizar para a célula natural killer que aquela célula ela não ela precisa ser atacada, né, e levar ela à morte celular. Então aqui é um estudo do amivantamab, tá? Que a gente é um estudo de aprovação, então são vários braços,
nos quais, né, os critérios de elegibilidade do paciente era ter câncer de pulmão de não pequenas células, com falha de terapia, né, à base de platina, avançado, ou câncer de pulmão não pequenas células avançado, com doença mensurável e que tenha tido resistência, né, ao inibidor de EGFR, tá? Então, primeira dose, o escalonamento, tá? Começa com 140 e vai subindo a dose, tá? Pacientes abaixo de 80 quilos ia fazer 1.050 miligramas de amivantamab, paciente acima de 80 quilos, 1.400 gramas de amivantamab intravenoso. Ciclo 1 e ciclo 2 são semanais e depois a cada 15 dias. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 braços, né? Até o braço D, que ele foi testar, né, as doses de amivantamab em cada perfil de pacientes de câncer de pulmão não pequenas células, tá? Então, o esquema de dose é D1, D2, D8, D15, D22, recomeça no D1 e no D15, tá? Então, ele faz semanal e depois ele faz a cada 15 dias. Então, as principais reações adversas do amivantamab estão relacionadas com a infusão, né? Hipoalbuminemia, diminuição do apetite, hipocalcemia, tonturas, náusea, vômitos, aumento das transaminases e da fosfatase alcalina, erupções cutâneas, toxicidade ungueal, pele seca e prurido. Então, é importante, né, conversar com o paciente, orientar sobre hidratação de pele, cuidado com as unhas, né, para evitar essas reações. O esquema posológico, né, da pré-quimioterapia. Então, se é um medicamento que causa muita reação, é importante fazer a pré-quimioterapia, né, que a gente chama de medicamento pré-infusional. Então, faz um histamínico, um antipirético e um corticoide, tá? Esses medicamentos normalmente são os mesmos utilizados na pré-QT, né, da quimioterapia clássica. Então, um antihistamínico, a difenidramina, um antipirético, o paracetamol, um corticoide, a dexametasona. Então, percebam que quando o anticorpo pede, né, que seja feito medicamentos pré-infusionais, tá? Então, normalmente são aqueles medicamentos ligados a reações alérgicas, né? Então, a gente vai lá, diminui esse potencial, né, usando o antihistamínico e corticoide, tá? Sempre de 30 a 60 minutos antes da administração